Eu posso fazer 42 tipos de olhares. Eu botei no slide tudo isso. Como é que querem que o coitado, aí nessas horas é o coitado, do surdo, olhe e já diga, aprendeu. Eu tenho que ensinar a criança surda a aprender a olhar. A olhar de cognição. De olhar de admiração. Minha esposa dizendo, fala baixo. Separei ali o grito. Eu grito porque eu perco a minha noção de... Vamos ver. Eu tenho que... Aí eu falo, mas já não sei se estou falando o suficiente para você me escutar. Eu preciso ensinar a criança surda a aprender a aprender. Mas isso acontece com todas as outras crianças? Sim. Eu pego as criancinhas, vamos lá, desenha. Uma é mais visual, a outra mais é de escrita, a outra mais escuta. Então, cada um de nós aprende de um jeito. Eu aprendo sozinho, eu aprendo com a ajuda do professor, eu aprendo errando, quebrando a cabeça, fazendo de novo. Quer dizer, nós temos várias formas. Como é que querem que o surdo aprenda só olhando? 4 horas olhando para cada batimão. Eu esqueço, a memória visual não guarda. A memória visual não guarda. Então, eu precisaria olhar, fazer, construir, mexer, de novo olhar, ressignificar o processo. Para o surdo, 4 horas, ele não aprende. É um teatro. É uma mentira. É um fantoche. É um bate-mão. Aí, quando você me pergunta quem é o autor que lhe apoia com essas informações, o que você... Não tem! Quem é que tem coragem de falar isso? Se todo mundo está vivendo desse processo de inclusão como sendo o seu ganha-pão. Eu não vivo disso, não. Esses intérpretes que estão aí hoje dando aula, ou dando aula, fingindo que está dando aula de Libras, porque não estão dando, dá uma teoria. Eu conheço um professor que você dá na gramática de Libras, e na outra, gramática de Libras. Se mexe todinho gramática de Libras. Que professor é esse? Porque ele é intérprete de Libras do Estado, e está emprestado numa escola, numa faculdade. E outros não ensinam Libras, enrolam. Vai falar da cultura surda, da identidade surda. O conteúdo é Libras ou uma disciplina, é a história? Imagine, a disciplina de Libras. Não. O que é que ela dá? A condição socioantropológica, estrutural e cultural do surdo. Porque a vida do surdo, identidade surda, cultura surda, com a dieta intérprete. Isso não é Libras. Invente outra disciplina para dar isso. Se é para dar Libras, é para dar Libras. É o que eu faço na minha disciplina. E o cara tem que aprender Libras mesmo. E já sai se comunicando. Então, é esse o processo da gente. Não é de enrolada, não. Não é de faz de conta, não. Porque é esse faz de conta que está fazendo com que a inclusão para o surdo não dê certo. É manipulado pelos intérpretes de todas as universidades federais, institutos federais, universidades particulares, universidades estaduais, públicas, do país, salvo raras exceções, raras ilhas. Não vou nem dizer aqui quais são as ilhas para não criar um conflito. São ilhas. O resto tudo é manipulação. E eu digo isto de prova. Eu denunciei, Luiz Alberto, denunciou esta irresponsabilidade para o Ministério Público Federal. Abriram concurso em todas as universidades estaduais, institutos federais, alguns. Eu recebi resposta de todos arquivando, porque todos mostraram os conteúdos. Está lá. Vida de surdo, história de surdo, identidade surda, cultura surda, código ético de intérprete. Não tem conteúdo para ensinar para você aprender Libras. Mas tem. Passa um semestre todinho aprendendo cores, vestuário, transporte. Isto não é conteúdo de universidade. Para formação de licenciaturas ou de pedagogia, qualquer uma. Porque eu tenho língua portuguesa, 3, 4 períodos, com 45 e 60 horas. Botam 30 e 45 horas para aprender uma vez só. Ou seja, empurra de qualquer jeito. Empurre. Então, os ouvintes não vão aprender Libras. O acesso não vai ser
E quem quiser aprender, vai querer aprender para ganhar dinheirinho extra como intérprete, porque já pensa logo que vai ser o intérprete. Eu não faço formação para intérprete, eu faço para instrutor, para ensinar a criança surda. Porque se não começar assim, não muda. Eu achei interessante esse ponto de vista do senhor, porque realmente, agora, nas formações dos cursos superiores para os licenciados, é exigido a disciplina de Libras também, né, entre as disciplinas que eles estudam e a universidade oferta. Na minha mesmo, eu tive uma disciplina de Libras, uma, com a carga horária relativamente baixa para o que a gente realmente precisa. E eu concordo, a disciplina de Libras, ela não vai ser suficiente para a comunicação, porque como a Libras ela é uma língua, assim como outra língua, requer tempo, requer uma proximidade maior, eu entendo isso. E aí a gente realmente conhece a história, o histórico. Aí depois disso você vai para outros pontos. Aí você conhece o alfabeto. Aí você vai conhecendo alguns parâmetros. E daí então você conhece alguns sinais, mas realmente para a comunicação, para a conversação no dia a dia, ela não vai ser suficiente. E quando eu estava fazendo as minhas pesquisas nesse assunto, muitos graduandos, eles falavam isso, que a disciplina de Libras, uma disciplina de Libras, no caso para os surdos, ela era insuficiente para uma formação bilíngue. Então, realmente, uma disciplina de Libras não garante uma formação bilíngue. Aí sabe o que, é que os professores dizem? Eu conheço um professor que já disse na minha cara, não, quem quiser que vá procurar na associação aprender com surdo, porque quem tem que ensinar Libras é surdo. Onde é que está escrito isso? Que arrogância é essa? E desde quando a pessoa com deficiência é currículo para dizer que é professor? Deficiência é currículo agora? Eu sou surdo, então eu posso ensinar Libras. Por favor. Verdade. Isso mesmo. Eu achei também interessante que o senhor falou na parte da manipulação dos intérpretes em alguns exames, algumas provas, como a do Enem, por exemplo. O senhor comentou que eles manipulavam os resultados, assim por dizer, né? No caso, eles facilitavam ou eles realmente falavam a resposta para o estudante? Eu não entendi muito esse ponto. A oportunidade que ele tiver. Que seria de que forma? Porque, no Vou caso. dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Pronto, você está perguntando, você bateu na ferida. Tem muitas feridas. A prova do Detran estão brigando para a prova ser em Libras. Eu tive acesso a algumas questões do Detran de Brasília. Porque, por essas minhas discussões, o próprio Ministério Público me chamou para poder ver se estava correto. E eu já fui logo dizendo não. Eu quero para poder ver, mas já vou logo dizendo que não.